irmãos, então nós estamos comemorando essa semana, como o pastor já disse no início, na abertura, 507 anos da Reforma Protestante, né? E convém que o culto de hoje seja nessa direção, seja em comemoração ao aniversário da Reforma Protestante e, como título da nossa mensagem de hoje, a suficiência das Escrituras. Já que as Escrituras, a palavra do nosso Deus, ela é um dos pilares centrais da Reforma Protestante, um dos pilares que os reformadores adotaram para protestarem contra a Igreja Católica Romana, iniciando com Martinho Lutero, lá em 1517. Abram comigo aí, meus irmãos, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler ali dos versos 14 a 17. Segunda carta a Timóteo fica lá no finalzinho, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e aí vem as duas cartas a Timóteo. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Amém, meus irmãos. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, que eu vou utilizar como base para a exposição de hoje, eu queria falar um pouco com os irmãos sobre a reforma e a ligação desse texto com esse pilar da reforma protestante, que é somente as Escrituras. Irmãos, a reforma protestante aconteceu há tantos anos atrás, e convém nós entendermos por que ela aconteceu, o que houve no passado, né? E por que ela cabe muito bem com esse texto que a gente encontra aqui em Timóteo, capítulo 3. Talvez você esteja se perguntando por que a igreja precisou de uma reforma, né? Não é estranho? Ué, a igreja de Cristo precisou de uma reforma. Aliás, o que é reforma? Irmãos, reforma significa trazer de volta a forma, significa trazer de volta a característica original de algo, resgatar aquela originalidade. Amém? Voltar ao original. Isso é a reforma. E a gente só reforma aquilo que se deformou, não é verdade? Senão não faz sentido a gente reformar, né? Se não precisa de reforma, a gente não reforma. A gente reforma aquilo que foi deformado ao longo do tempo. Lá em casa, até um tempo atrás, logo que eu e a Camila nos casamos, a gente pintou as paredes, né? Estava linda a casa, né? Bonitinha. Aí vieram os filhos. Hoje, onde você vai, tem risco de giz, risco de lápis, caneta, canetinha. E eu vivo falando para ela, amor, nós temos que repintar essas paredes, né? E ela fala, ué, mas a gente está com a Lisa agora pintando, daqui a pouco vai começar o Theo. Aí vem o Gregório e vai pintar mais um pouco. Não tem sentido reformar agora, né? Mas, para trazer esse exemplo, né, irmãos, de trazer algo, beleza, algo novamente, né? Deixar as paredes limpinhas, bonitinhas, reformar. E só pode ser deformado, não é verdade, meus irmãos, aquilo que um dia teve forma. E a igreja, ela teve uma forma inicial. A igreja foi instituída por Deus, e a igreja sempre existiu desde o Antigo Testamento. Só que esse era um mistério ainda oculto à humanidade. Mas no dia de Pentecostes, nós podemos dizer que então a igreja de Cristo nasceu. Nós podemos dizer que a igreja de Cristo é inaugurada, é revelada a todos. E ali no dia de Pentecostes, os cristãos receberam o derramar do Espírito Santo. Ali eles foram cheios do poder do Espírito Santo. E a partir dali, designados a uma missão: ser corpo de Cristo, representantes do próprio Cristo, pregando o Evangelho a toda criatura para a salvação dos que creem.
E a partir daí, meus irmãos, os apóstolos, aqueles que foram chamados diretamente por Jesus, eles estabelecem então os seus ensinos. Ou seja, tudo o que eles aprenderam no ministério com Cristo, eles repassam para a igreja. Em suas cartas, em seus documentos, eles dão todo embasamento teológico para a igreja, para os cristãos, para uma igreja saudável, para os cristãos terem uma vida saudável de acordo com as Escrituras. É o que nós chamamos, irmãos, de doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, a forma inicial das Escrituras. O plano original, a vontade de Deus para a sua igreja, para os cristãos, toda estabelecida ali pelos apóstolos, pelo que chamamos de Escrituras sagradas. Palavra de Deus, as nossas Bíblias. E o que acontece, meus irmãos, é que no decorrer da história, muitos hereges surgem no meio da igreja, tanto que nas várias cartas dos apóstolos, eles denunciavam esses hereges, né? Eles alertavam sobre esses hereges, que já existiam lá, enquanto eles ainda estavam com a igreja, mas também eles alertavam daqueles que viriam, daqueles que surgiriam com o passar do tempo. Todos os apóstolos morrem, né, meus irmãos? Eles não tinham vida eterna, né? Tem a vida eterna em Cristo, né? Mas aqui a gente vai passar, né? E todos os apóstolos morrem. O último apóstolo a morrer é o apóstolo João, e ele finaliza o cânon bíblico com Apocalipse. Aliás, o apóstolo João é o único a morrer de forma natural. Todos os demais foram martirizados. E todos os apóstolos, então, morrendo, nós chegamos no ano de 300 depois de Cristo, século IV, com um imperador chamado Constantino. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre esse imperador. E é aqui, irmãos, depois que esse imperador tem uma decisão, que a igreja começa a ser fortemente deformada. Ele ganha uma batalha importante e diz os historiadores que ele teve uma visão e que naquela visão ele vê Cristo dando vitória a ele nessa batalha. E ele vai para essa batalha e ele realmente vence essa batalha. Então o que ele faz? Ele decreta como religião oficial do Estado o cristianismo. Ou seja, ele junta a igreja e o Estado. Ele se torna chefe tanto da igreja como do Estado a partir desse momento. Então ele mistura aqui as coisas. Antes a igreja ela era perseguida pelo Império Romano. Agora ela passa a ser uma aliada. Antes a igreja perseguida crescia saudável, firmada na doutrina dos apóstolos, mesmo sofrendo uma perseguição violenta, mas ela crescia dentro da forma original, dentro daquilo que era a sã doutrina. Mas, a partir do momento em que a igreja se alia ao Estado, de que Estado e igreja tornam-se uma coisa só, o chefe do Estado agora também é chefe da igreja, começa a dar tudo errado, né? Daqui para frente, meus irmãos, só para trás. Uma observação aqui, meus irmãos. Essa era a única igreja cristã. A perseguição sempre forjou a igreja. A perseguição, na verdade, era como que um carimbo que atestava que a igreja seguia, obedecia às Escrituras. Quando a igreja encontrou um certo conforto, quando a igreja passou a ter uma vida mais fácil, as coisas começam a degringolar, né? Quando se torna conveniente dizer eu sou cristão, quando se torna fácil dizer eu sou cristão, a igreja começa a ser deformada. Então, meus irmãos, a partir disso, a igreja ela começa a adotar algumas práticas da cultura greco-romana e começam a ser introduzidas essas práticas da cultura greco-romana no culto a Deus, e essas características que entram no seio da igreja, elas começam a moldar, transformar a igreja. Quando então no século VII, 600 anos depois de Cristo, vem um imperador chamado Focas, que declara bispo de Roma como bispo universal da igreja. E é aqui, meus irmãos, que surge uma das maiores heresias da igreja. O Papa é instituído
É instaurado aqui o papado romano. Se antes a igreja vinha sendo deformada aos poucos, pouco a pouco, a partir daqui ela começa a ser literalmente destruída. Ela perde totalmente a sua forma, a partir daqui ela realmente começa a ser fortemente deformada. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que tinha Cristo como seu fundamento e era baseada na doutrina dos apóstolos, deixa de ser. E quando se fala de práticas pagãs, irmãos, quando se fala de heresias, quando se fala dessas características que foram moldando a igreja, foram transformando a igreja, a gente está falando dessas seguintes práticas que foram adotadas. Eu vou ler aqui para os irmãos, porque eu só selecionei algumas, tem muito mais, mas eu peguei as piores. Veneração a anjos e mortos, confecção de imagens, instauração de missa diária, sacerdotes e padres passam a se vestir de maneira diferente dos leigos, surge a doutrina do purgatório, um lugar intermediário, onde as almas ficam ali purgando seus pecados, para se livrar ou não dos seus pecados. Essas almas dependem do que é feito aqui na terra, as orações, pagamento de indulgências, missas. Então, essa alma poderia sair do purgatório ou não, dependendo do que fosse feito aqui na terra para essa alma. Esse era o purgatório. Olha o nível de heresia, irmãos, da única igreja cristã. Depois, eles instauram o latim como língua oficial para as orações e missas. Para a leitura bíblica, tudo era em latim. Eles adotaram essa língua como uma língua sagrada. Então, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, se lascou. Vai ficar sem entender. Eles dependiam dos intérpretes. Eles dependiam dos sacerdotes que interpretavam, que liam em latim, interpretavam em latim. Passam a ser adotadas, irmãos, as orações dirigidas a Maria, como comediadora. Olha só. Cristo não é mais o único mediador entre Deus e os homens, mas agora Maria também é uma comediadora. Eles adotam o culto à cruz, o culto às imagens, culto às relíquias que são autorizadas pelo Papa. E aí vem o Papa João XV, que ordena a canonização dos santos. Eu não sei se alguns dos irmãos já ouviram falar disso. Esses santos são canonizados e agora também podem fazer mediação entre Deus e os homens, não só mais Cristo, nem só Maria. O celibato dos sacerdotes, então, é adotado, os padres não podem mais casar. Vem a instauração do rosário, do terço, e aí vem a oração mecânica do Pai Nosso, Ave Maria, com o terço. Depois vem a Inquisição, meus irmãos, que é algo bastante grave que aconteceu na história. A igreja, ela passa a perseguir, a torturar, a matar pessoas, e aqui eu falo de crianças, mulheres, idosos, todo tipo de pessoa. A igreja, quando considerava uma pessoa herege, ela matava. Adotam a transubstanciação, eles consideram que a hóstia, o pão que a gente usa para a ceia, como se fosse a própria carne de Cristo. Eles adotam um confessionário, as pessoas só eram perdoadas se confessassem ao padre de forma auricular, ou seja, o padre tinha que ver e ouvir a pessoa confessando o seu pecado ali para ela, no confessionário, e aí o padre decretava uma penitência. Você tem que rezar 3 vezes o terço, uma coisa assim, Reza 3 vezes o terço, mais 2 Ave Maria, seus pecados são perdoados. Cumpre essa penitência e você está liberado. Foi instituído isso. Aí depois veio algo muito, muito, muito grave, que foi a proibição da Bíblia para os leigos. Ou seja, só quem poderia ler a Bíblia era o alto clero, os sacerdotes. Aos leigos bastava a interpretação dos sacerdotes, só isso. Eles não poderiam mais ter acesso à Bíblia nas suas casas. E eles, então, não poderiam mais ter acesso à leitura direta da Bíblia. E isso foi um dos grandes motivos para a reforma protestante. Eles adotam os 7 sacramentos, a Igreja Católica Romana adota os 7 sacramentos como meios de graça, conhecidos como meios de graça. E, enfim, nós chegamos, então, no século XVI, ano de 1500, e no ano de 1500, no início do ano de 1500, 1517, inicia-se, então, a reforma protestante.
Agora eu imagino, meus irmãos, que vocês já conseguem entender um pouquinho, porque isso aqui é um baita resumo, vocês conseguem entender um pouquinho o porquê que a igreja precisou da reforma. Ela estava totalmente deformada. Ela era totalmente diferente daquilo que foi no início. Mas Deus, em sua infinita bondade, como sempre, em sua infinita misericórdia, Ele levanta dentro do seu remanescente fiel, eu diria, os reformadores, né? Sendo os principais deles, Martinho Lutero, que é aquele que fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses de protesto contra a Igreja Católica Romana, principalmente devido ao comércio de indulgências. As indulgências, como o pastor disse aqui no primeiro, né, na abertura, era uma forma de pagar pela salvação, né? Então, eles pagavam pelos pecados que cometiam e estavam garantindo sua salvação. Mais ou menos isso, tá, irmãos? E essas indulgências eram mediadas pelo Papa. Então, pagava, o Papa assinava lá um documento, né? Tá pago. A Igreja Católica Romana, meus irmãos, ela estava comercializando as indulgências. Ela estava vendendo as indulgências para arrecadação de dinheiro. E foi isso que deixou Lutero indignado. A tese 27 de Lutero dizia mais ou menos o seguinte, contra aquela frase que o pastor comentou aqui na abertura. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, tão logo a alma sairá voando do purgatório. Era isso que a igreja estava pregando. Assim que for depositado dinheiro na caixa, a alma recebe a salvação, vai para o céu. Lutero, então, ele fixou as suas teses na porta da igreja, naquele dia 31 de outubro, e ele fez isso com uma forma bastante estratégica. Primeiro porque na igreja, meus irmãos, a porta da igreja era onde se colocavam todas as notícias, então o povo se informava ali. Segundo, porque dia 31 de outubro antecede o dia de finados, o dia de todos os santos. Então, era um dia de extremo movimento, né? E ele ter feito isso, meus irmãos, é como se ele tivesse colocado as suas 95 teses em horário nobre na TV aberta, ou mais ou menos como tivesse feito uma publicação lá no Instagram, impulsionado, né? Bastante impulsionamento, para alcançar muitas pessoas. E foi isso que ele conseguiu, né? As suas 95 teses realmente se espalharam, isso se tornou um grande alvoroço na época, e um grande tumulto que abalou a estrutura da Igreja Católica Romana. E então Lutero ele é convocado para a Dieta de Worms, uma assembleia, meus irmãos. E ali ele foi colocado diante do imperador, diante do Papa, do concílio eclesiástico da Igreja, diante de muitas autoridades. E essas autoridades reúnem ali diante dele os seus livros, as suas teses, as suas cartas, tudo o que ele tinha produzido em protesto contra a igreja, tudo o que ele pregava. Eles reúnem tudo isso ali diante de Lutero. E eles convocam Lutero para essa assembleia não para que eles debatessem as suas teses, o seu protesto, mas eles convocam Lutero apenas para que ele se retratasse. Apenas para que ele negasse tudo aquilo que ele tinha produzido contra a igreja. Imaginem, meus irmãos, diante de todas aquelas autoridades, o sentimento desse homem. Nós somos carne, nós somos ossos. Vocês imaginem o temor que ele sentiu. É como se ele estivesse diante da morte. Porque se ele não negasse tudo que ele tinha produzido contra a igreja, se ele não se retratasse, ele com certeza seria morto. E então, eles perguntam para Lutero: você está disposto a se retratar com a igreja? Você está disposto a negar tudo o que tem pregado, contrária à autoridade da Santa Igreja Católica? Você está disposto? E ali, Lutero dá uma tremida, né? Ele diz assim: me deixem pensar um pouco. Me deixem pensar um pouco, eu preciso pensar.
E ele é retirado daquela assembleia, ele é colocado numa espécie, ele vai para uma espécie de cela, né, ali naquele lugar, onde ele passa aquela noite. Dizem os historiadores que ele não dorme, dizem os historiadores que ele enfrenta uma batalha espiritual tremenda, que a luta interna nele, com sentimentos e pensamentos, era algo terrível, mas na manhã seguinte, às 9 da manhã, lá está a assembleia, lá está Lutero novamente. E eles repetem a pergunta: Lutero, você está disposto a se retratar com a igreja? Ele levanta no meio daquela assembleia, firmemente lhe fala as seguintes palavras: a menos que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, a menos que vocês me provem pelas Escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque a minha mente, a minha consciência, ela está cativa à palavra de Deus. E que Deus me ajude, ele disse. Amém. Foi essa a declaração de Lutero diante de todas aquelas autoridades. Então ele é retirado sob escolta daquele lugar. Os historiadores dizem que, momentos depois de negar se retratar, Lutero ele é sequestrado. Ele é sequestrado não por inimigos, meus irmãos, mas pela providência divina, ele é sequestrado por aliados. E ele é levado até um castelo onde ele fica escondido, nesse castelo. E lá, ele trabalha arduamente na tradução da Bíblia para a língua alemã. Ele começa a traduzir a Bíblia para que os alemães tenham acesso à Bíblia, possam ler, possam interpretá-la. E isso realmente acontece. Isso tudo, meus irmãos, como eu disse antes, é um grande resumo, mas por aqui a gente tem uma noção do que foi a reforma, o porquê do início da reforma. E essa reforma, meus irmãos, se espalhou pela Europa, se espalhou pelo mundo, e cá estamos nós, os denominados evangélicos, a igreja protestante, a igreja reformada. Amém, meus irmãos? Ou, melhor, a igreja católica de Cristo, não a romana. Porque católico, meus irmãos, não tem a ver com a igreja católica romana. Católico significa universal. Então nós somos a universal. Não é do Edir Macedo, né? Nós somos a universal de Cristo. Amém? Nós somos a igreja católica de Cristo. E ao observar toda a história, meus irmãos, né, com toda certeza, creio que cada um de nós podemos chegar somente a uma constatação. De fato, é Deus, em sua soberania, desde o princípio, quem guarda, quem conserva os seus, quem conserva a sua palavra. É Ele quem produz em homens e em mulheres coragem e ousadia, deposita fé, para que se levantem contra heresias, contra as autoridades, contra as perseguições e levem adiante a sua palavra. Um homem como Lutero, irmãos, ele não se levantaria por ele mesmo, pela sua própria força, contra tamanho poder da igreja, contra tamanho poder do Estado naquela época, a não ser que Deus o levantasse. De fato, meus irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. E tem mais, meus irmãos, aqueles que conhecem a verdade de Deus, aqueles que conhecem a verdade de Deus verdadeiramente, esses não se calarão diante das mentiras, das heresias, de qualquer autoridade que seja. Amém? Aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, não se calarão diante das mentiras. A gente pode até pedir um tempo, mas Deus vai nos ajudar a nos manter firmes. Amém? O movimento que iniciou com Lutero, ele então é abraçado por vários outros reformadores importantes. Claro que a gente vai destacar aqui João Calvino, homem que aprofundou muito a reforma protestante.
a doutrina reformada, o homem que resgatou a boa teologia, o verdadeiro evangelho. E então, meus irmãos, a reforma protestante pode ser resumida, digamos assim, né? O pensamento da reforma protestante pode ser resumida em 5 pontos principais. O lema da reforma, o lema dos reformadores: somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. E hoje nós vamos nos prender mais especificamente aqui no primeiro pilar da reforma: sola Scriptura, somente as Escrituras. Você crê que somente as Escrituras são suficientes, meu irmão, minha irmã? Você crê que a Bíblia é sua única regra de fé e prática? Você crê que a Bíblia é totalmente confiável, totalmente útil para todas as áreas da sua vida e da vida da igreja? Espero que sim. Mas se você tem alguma dúvida, eu espero que com a mensagem de hoje, com a exposição de hoje, você não tenha mais. Tá bom? Diz assim, ali, olha o verso 14 e 15 comigo, meu irmão. Leia ali comigo. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Até aqui. Irmãos, essa é a última carta do apóstolo Paulo. Aí talvez você vá me perguntar assim, né, me indagar, mas Mateus, ali depois tem, seguindo Timóteo aqui, tem a carta de Paulo a Tito, tem a carta de Paulo a Filemon, mas cronologicamente, irmãos, essa aqui de fato é a última carta do apóstolo Paulo. Então nós podemos chamar como uma carta de despedida. E a sua carta de despedida, ele escreve justamente aquele a quem ele considerava como um filho na fé. O jovem e fiel servo Timóteo. E Paulo ele inicia o capítulo 3, alertando a Timóteo sobre o mal, sobre a corrupção que haveria nos últimos dias. E os últimos dias se iniciaram justamente lá. A partir do momento que Cristo se ascende aos céus, iniciam-se os últimos dias, meus irmãos. Então, Paulo e Timóteo estavam no início dos últimos dias, e nós, queira Deus, estamos nos últimos dos últimos dias. E lá Paulo já alertava sobre os dias difíceis que viriam. Ele alerta sobre aqueles que resistirão ao conhecimento da verdade, sobre aqueles que serão reprovados na fé. Mas Paulo diz a Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, permaneça naquilo que você acredita firmemente, permaneça fiel às sagradas letras que você aprendeu desde a infância, sabendo de quem aprendeste. Irmãos, Timóteo ele foi ensinado desde criança pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lloyd, que eram conhecedoras das Escrituras. Essas mulheres, elas eram mulheres admiravelmente fiéis. E elas provavelmente se converteram ou na primeira viagem de Paulo a Listra, ou elas se converteram voltando do dia de Pentecostes com os discípulos. E Timóteo, ele desde a infância aprende com a sua mãe e com a sua avó as sagradas letras. Um privilégio de poucos naquela época, meus irmãos. E Paulo, então, na sua segunda viagem a Listra, quando ele volta a Listra, ele conhece Timóteo. Timóteo ali já era um adolescente. Mas Paulo ele fica admirado com o desenvolvimento daquele jovem. Ele fica admirado com o testemunho daquele jovem. Ele, de fato, conhecia muito bem as Escrituras. Ele tinha um bom testemunho não só na igreja, mas em toda a sociedade ali onde ele morava, na região onde ele morava. E não só onde ele morava, o testemunho dele era bom também, até em regiões vizinhas, a região chamada de Icônio. Esse era Timóteo, a quem o apóstolo Paulo, então, decide chamar para andar consigo.
Ele chama Timóteo para pregar o evangelho com ele. Ele chama Timóteo para ser missionário com ele. E a partir daí, Timóteo passa a aprender as Escrituras, agora do próprio apóstolo Paulo. E tudo o que Timóteo tinha aqui, meus irmãos, até esse momento, era basicamente o Antigo Testamento. Mas a orientação de Paulo aqui para Timóteo permaneça nas Sagradas Letras, ela se aplica perfeitamente a nós hoje, irmãos. E eu diria que muito mais a nós, porque nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todas as Sagradas Letras. E se o imperativo aqui a Timóteo era permaneça, imaginem a nós, meus irmãos. Permaneçamos. Cabe a nós, nesses dias tão difíceis, onde a gente vê pecados explícitos, sem vergonha nenhuma, de ser mostrados, onde a gente vê tanta libertinagem, tanta heresia no meio das igrejas, onde a gente vê tanta maldade, tantas injustiças, cabe a nós permanecermos fiéis às Escrituras. E foi exatamente isso, irmãos, o que infelizmente não aconteceu com a igreja. No passar dos anos, no decorrer dos séculos, a igreja não permaneceu fiel ao ensino dos apóstolos. Ela não permaneceu firme na sã doutrina. E foi necessária a reforma para se restabelecer um pilar que havia se perdido e que era crucial. Qual seja? As Escrituras, que são elas somente a autoridade máxima na vida do cristão e da igreja, irmãos. A Bíblia é suficiente. Sem a Bíblia, nós todos, a igreja, ela vai ser deformada. Se não permanecermos fiéis às Escrituras, ela será deformada. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu. Naquilo que você aprendeu da mamãe, da vovó, mães, avós, pais. Ensinem as crianças as Sagradas Letras. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você acredita firmemente. Permaneça, Timóteo, naquilo que você aprendeu de mim, sendo meu companheiro durante 10 anos. É o que Paulo pede a Timóteo. Timóteo, você conhece as Sagradas Letras. Permaneça fiel a elas e que a igreja permaneça fiel às Escrituras. Mas eu não prego na igreja, mas eu não ensino as crianças no ministério infantil, eu mal falo nos encontros, eu não tenho dom de ensino, mas meu irmão, minha irmã, e a tua casa? E o teu cônjuge? E os teus filhos? E os teus familiares? E os teus amigos? Precisamos, meus irmãos, nos dedicar às Sagradas Letras. Aprender, buscar e permanecermos firmes para que a gente possa ensinar aqueles que estão próximos a nós. Para que a gente possa discipular. É preciso que nós permaneçamos nas Escrituras, irmãos, para que a nossa vida ela seja de acordo com a palavra de Deus, para que ela resplandeça salvação, para que ela aponte para o Salvador, para que também nós fortaleçamos a fé dos nossos irmãos, para que nós fortaleçamos uns aos outros. E aqui Paulo ele está orientando, meus irmãos, um jovem pastor, mas essa orientação não é apenas para pastores, não é apenas para mestres, para líderes, ela é para todos os cristãos, ela é para toda a igreja. Busquem conhecimento da palavra de Deus, aprendam, permaneçam nas Sagradas Letras. Amém? E aí diz assim, o verso 15 ainda, na segunda parte,
Você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós temos em nossas mãos, ao nosso alcance, uma riqueza imensurável. A palavra do nosso Deus, que nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus, mediante a fé. Essa palavra, irmãos, ela nos revela quem é o próprio Deus. Ela traz a nós a mensagem da redenção, que aponta para o Redentor, aquele que viria reconciliar consigo, aquele que viria nos reconciliar com Deus. E no Novo Testamento, ele também, essa palavra nos apresenta a mensagem desse Redentor, que é tão maravilhoso, e que agora, tendo a Escritura na sua plenitude, ou seja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, todas as Sagradas Letras reunidas, nós somos presenteados por Deus com a cosmovisão bíblica, onde Deus é revelado como Criador de todas as coisas, onde nós passamos a entender que pecamos contra esse Deus e que nós ofendemos a sua santidade e que então somos merecedores da sua ira, mas que já naquele momento em que nós caímos pela primeira vez, no dia da queda, nós sabemos que Deus anuncia a nossa redenção. Naquele mesmo momento, Deus, Ele anuncia a nossa redenção. Quando lá em Gênesis ele diz à mulher, de ti virá uma semente, um descendente, que será mordido pela serpente no calcanhar, mas a tua semente vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia, meus irmãos. A nossa redenção já foi anunciada na primeira vez que nós pecamos, na nossa queda. É o Evangelho, meus irmãos, lá em Gênesis, já mostrando que Jesus viria pagar pelos nossos pecados. E Ele veio. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está à direita de Deus Pai, de onde governa todas as coisas, e de onde virá, no último dia, nos buscar. De onde virá para restaurar toda a sua criação, restaurar plenamente o seu povo, a sua igreja, e então reinará eternamente, e nós, juntamente com Ele. Esse é o nosso Redentor, o nosso Salvador, que conhecemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, essa riqueza que seguramos. E é por isso que nós precisamos permanecer nas Escrituras, porque ela, meus irmãos, é quem nos torna conhecedores do plano da redenção do nosso Deus. É ela quem nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus, mediante a fé. Essa palavra, meus irmãos, ela nos leva até a obra de Cristo. Ela nos apresenta o amor de Cristo, a sua fidelidade, a sua santidade, o seu sacrifício, a sua vitória. Essa palavra, meus irmãos, a palavra do nosso Deus nos leva à esperança, nos leva ao relacionamento com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Essa palavra, meus irmãos, nos faz não sermos mais leigos, ignorantes, distantes de Deus, mas agora conhecedores, sábios para a salvação, próximos de Deus. Permaneça nas Escrituras, porque ela te leva ao Salvador. Permaneça nas Escrituras, porque ela te leva à salvação, pela graça mediante a fé. Se aproprie da palavra de Deus, aprenda, pregue. Se aproprie da palavra de Deus. E nós, meus irmãos, a temos traduzida para as nossas línguas, para a nossa língua. E nós temos um acesso a uma variedade de Bíblias gigantesca. Várias versões, várias formas de traduções, livre acesso.
coisa que nossos antepassados não tinham, meus irmãos. Por mais que eles desejassem. Existem nações, existem cristãos perseguidos que desejam ter acesso à palavra de Deus e não podem. Nós a temos, meus irmãos. Temos livre acesso de todas as cores, para todos os gostos. Até que veio a Reforma Protestante. Nossos antepassados não tinham acesso até a Reforma. Mas graças a Deus, Ele levantou os reformadores que traduziram a palavra de Deus. E graças a isso, hoje nós temos livre acesso à sua palavra. Graças aos reformadores que protestaram contra a Igreja Católica, contra o monopólio da Bíblia, hoje nós temos livre acesso às Escrituras. Graças a Deus. Hoje, facilmente, meus irmãos, nós podemos nos tornar sábios para a salvação. E que venhamos a valorizar, meus irmãos, as Escrituras, que nós venhamos a permanecer nas Escrituras, porque uma grande verdade, meus irmãos, é que se a igreja de hoje valorizasse e permanecesse nas Escrituras como deveria, nós não veríamos tantas igrejas sendo levadas por ventos de doutrina de todo tipo, por heresias, por coisas que às vezes a gente se envergonha, não é verdade? Ditas igrejas. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a permanecermos fiéis à sua palavra. E aí o verso 16 Paulo continua dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura vem de Deus, meus irmãos. Talvez você ainda não esteja totalmente convencido da importância desse primeiro pilar da reforma protestante. Talvez você ainda não esteja totalmente convencido da importância de Paulo ter conclamado aqui Timóteo a permanecer nas Sagradas Letras. Por que toda essa ênfase, meus irmãos, nas Escrituras? Por que toda essa ênfase na palavra de Deus? Simplesmente porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse verbo inspirar, meus irmãos, no grego, ela poderia ser traduzida de uma forma literal como expirar. Quando a gente inspira, a gente... E a tradução literal seria mais ou menos como: a palavra é expirada, a sua palavra foi totalmente expirada por Deus. Ela foi expirada, soprada por Deus. É a mesma palavra, irmãos, que é usada lá em Gênesis, quando Deus forma o homem e Ele sopra o fôlego de vida no homem. É a mesma palavra utilizada aqui. Então, Deus soprou a sua palavra aos homens. Toda Escritura vem de Deus. Devemos permanecer nas Escrituras porque ela não é fruto da mente humana, ela não é fruto da inspiração de homens, mas as Escrituras foram originadas nos céus pela mente do eterno Deus. Você já parou para pensar o que você tem nas mãos? Pega aí a tua Bíblia. Olha para ela. Quando a gente olha lá em Êxodo, e a gente vê aquela passagem onde fala que Deus mandava provisão para o povo, para o seu povo, no deserto, o maná que caía do céu, é mais ou menos o que a gente tem nas mãos hoje, meus irmãos. É o nosso alimento que veio dos céus. Palavra de Deus que foi originada nos céus, na mente do Deus eterno, nosso Pai, e que nós hoje seguramos nas nossas mãos. O nosso alimento, meus irmãos.
Quer dizer, então, que Deus soprou a sua palavra e a Bíblia surgiu? Não, né, meus irmãos? A gente sabe que homens escreveram a Bíblia. Mas sabemos também que homens foram usados por Deus, movidos pela capacitação do Espírito Santo para a escreverem. E antes mesmo de homens escreverem, homens foram usados para falar da parte de Deus. Eu quero que vocês abram aí comigo, um pouquinho mais à frente, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21. Olha o que está escrito ali, meus irmãos. Olha o que Pedro escreve. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia, nenhuma palavra da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia, qualquer palavra foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ponto. Irmãos, a palavra de Deus vem do próprio Deus. E ela foi inspirada por Deus e homens foram capacitados pelo Espírito Santo para escreverem. Homens santificados falaram da parte de Deus. Homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Deus levantou homens para escreverem tudo o que foi falado. E esses homens, cada um dos autores, dentro do seu contexto, dentro da sua língua, dentro da sua capacidade intelectual, dentro da sua formação, esses homens foram preservados pelo Espírito Santo para que não errassem uma só letra, uma só vírgula. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é totalmente confiável. A nossa Bíblia, ela é livre de qualquer erro. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é plenamente suficiente para todos nós, para a igreja, para todas as áreas da nossa vida. Lembra que na introdução eu li a resposta de Lutero naquela assembleia, diante daquelas autoridades? Lutero, ele sabia que a igreja estava errada. Lutero sabia que os papas estavam errados. Lutero sabia que os concílios erraram. Lutero sabia que as tradições da igreja, que os dogmas, que as doutrinas, que as práticas que foram adotadas não eram bíblicas, não tinham embasamento bíblico. Tudo isso não era mais importante, não é mais importante do que a palavra de Deus. E Lutero sabia disso. E então eles perguntam a Lutero: você nega tudo que você escreveu contra a Santa Igreja Católica? E eu vou repetir a resposta. A menos que vocês me provem com as Escrituras, a menos que vocês me convençam pelas Escrituras de que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque a minha consciência, ela está cativa à palavra de Deus. E que Deus me ajude. Amém. Lutero, ele tinha plena confiança nas Escrituras. Ele tinha plena confiança de que a Bíblia, as Escrituras sagradas, é a palavra de Deus. Pura e unicamente, palavra de Deus. Sagradas letras, as quais Lutero confiava. Ele sabia que toda a Escritura foi preservada, foi escrita e preservada de erros humanos, mediante o poder do Espírito Santo. E apesar de todas aquelas autoridades ao redor dele, diante dele, apesar de toda a pressão, ele não se rendeu, porque ele sabia, meus irmãos,
que a maior autoridade ali era a palavra de Deus. A maior autoridade. Ninguém é maior. Ninguém é superior. Nada é maior do que a palavra de Deus. E aí o verso 16 continua. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amados irmãos, a escritura, ela é útil para o nosso ensino, para o ensino dos cristãos. Ela é extremamente útil para a exposição, para isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ela é útil para a pregação semanalmente. Como que nós cultuaríamos a Deus, meus irmãos, se nós não pudéssemos contemplar a sua maravilhosa palavra? Como nós entenderíamos o porquê de estarmos aqui, se nós não tivéssemos a sua palavra? Qual seria o sentido se nós não pudéssemos ser ensinados pela palavra de Deus? Ela é útil para a pregação. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino das crianças. Ela é útil para o nosso discipulado pessoal. Ela é útil para o nosso discipulado juntos aqui, o nosso culto público. Ela é útil, meus irmãos, para o ensino nos aconselhamentos. Ela é útil, meus irmãos, para a nossa própria instrução. Quando lemos a palavra, iluminados pelo Espírito Santo, nós somos transformados. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Aprendemos pelo ensino, e assim nós, que somos povo de Deus, nos tornamos conhecedores da forma com que Deus deseja ser adorado por nós. Nós, então, entendemos a forma como Deus quer que nós vivamos para adorá-lo. Para que assim Ele mesmo seja glorificado. E para que nós tenhamos, então, possibilidade de nos relacionarmos com Ele, pessoalmente. Relação pessoal com o próprio Deus, porque o conhecemos através das Escrituras. Nós não podemos nos relacionar, meus irmãos, com quem nós não conhecemos. Não plenamente. Amém? Então, a palavra de Deus, as Escrituras são extremamente úteis, extremamente útil para o nosso ensino. Eu lembro que quando eu me converti, eu fazia o discipulado com o tio Clóvis, né, o nosso antigo pastor. A gente tinha um livrinho branquinho, bem simples, né, era folha sulfite dobrada, discipulado nível 1, discipulado nível 2. Era bem básico, irmãos, mas o suficiente para um início de caminhada na fé com Cristo. Eu lembro que simples versículos, simples conversas, um simples ensino, aquecia o meu coração. Me quebrantava. E quanto mais eu aprendia sobre esse Deus, sobre a sua palavra, mais eu queria aprender. Quanto mais eu conhecia a Cristo, mais apaixonado por Ele eu ficava. E eu sei, irmãos, pelo testemunho de muitos aqui, que vocês passaram por experiência muito parecida. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente começa a conhecer a sua palavra, o nosso coração ele é totalmente quebrantado, transformado. Nós passamos a amar a Deus. Nosso coração é aquecido. E isso vem pelo ensino da palavra. Continuando, meus irmãos, a Escritura ela é útil não apenas para o ensino, mas também ela é útil para a repreensão e para a correção. Eu vou usar um exemplo bem abrangente. Eu creio que todos aqui já passaram por isso, ou como pais ou como filhos, mas os pais cristãos, né, vão concordar comigo. Nos esforçamos para ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, os princípios, os valores, o que agrada a Deus, o que não agrada. Apresentamos Cristo, a salvação, o Salvador. E a gente espera deles, né, com que tenham aprendido
e com que correspondam, mediante o ensino da palavra. Mas muitas vezes, meus irmãos, vou pegar um ponto bem... A gente fala que a mentira não agrada a Deus. A gente fala para eles, quem é o pai do diabo é a mentira, né? A gente já assusta eles com o diabo, né? O pai do diabo é a mentira. A mentira não agrada a Deus. Não minta. Porque mentir não agrada a Deus. Mas aí, de repente, a gente se depara com a mentira dos nossos filhos. Mas a gente já tinha ensinado. Não pode mentir. Não mente para o pai, não mente para a mãe. Não mente para ninguém. Não mente, porque a mentira não agrada a Deus. E a gente se depara com a mentira. Então, a gente pega o filho ou a filha, a gente coloca do nosso lado. E o que a gente faz? A gente repreende. A gente pega um farol no meio da escuridão e a gente aponta exatamente para aquele erro. A gente ilumina aquele pecado para que os nossos filhos entendam o que eles fizeram. Porque eles foram ensinados. Então, eles podem ser repreendidos. E assim funciona a palavra de Deus conosco. Amém? A gente aprende a palavra de Deus. E quando a gente está prestes a cometer um pecado, muitas vezes, ou quando a gente peca, a gente pega a palavra de Deus e ela traz um clarão em cima do nosso pecado, né? Ela ilumina o nosso erro e a gente é repreendido pela palavra de Deus. A gente entende que pecou, que desagradou a Deus, que desobedeceu. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é útil para a nossa repreensão. E, quando necessário, vem a correção, né? E eu não sei vocês, mas eu já levei algumas varadas de Deus. Algumas varadas. E se nós olharmos para a história, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que o povo de Deus, muitas vezes, levou varada. Muitas vezes, foi corrigido. Muitas vezes, precisou de correção. A Bíblia é útil, meus irmãos, para nos repreender e para nos corrigir. Mas a correção, meus irmãos, mediante a palavra de Deus, ela é sempre regada de amor, de misericórdia, de graça, de justiça. A repreensão, a correção, baseado na palavra de Deus, meus irmãos, não nos afasta do Deus da palavra, nos aproxima, nos leva para perto dele. E foi sempre esse o objetivo de Deus ao corrigir o seu povo, ao corrigir a sua igreja. Mas a Escritura também é útil para a educação na justiça. Ou seja, meus irmãos, ela serve para o discipulado prático. Ela é como um treinamento diário para a nossa fé. Ela é como um treinamento diário para nós em busca da justiça. A Escritura é como um treinador, como um personal trainer, que nos diz assim: semana passada você fez lá 10 repetições, erguendo 20 quilos. Essa semana você fez 12 repetições, erguendo 25 quilos. Mas semana que vem, a meta é você erguer uns 30 quilos e talvez fazer umas 15 repetições. Semana passada, a minha esposa errou. E eu não consegui ser misericordioso com ela. Essa semana, minha esposa voltou a errar. Mas eu consegui ser misericordioso com ela. Na semana que vem, se ela voltar a errar, eu pretendo ser misericordioso com ela, ajudá-la a não errar mais, e ainda para ficar tudo bem, eu pretendo dar um beijinho. Essa é a educação na justiça, irmãos. Progressão na fé. A Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
para a educação na justiça, que é o nosso treinamento prático da obediência e da justiça de Deus. E assim, nós nos tornamos habilitados. Como termina ali no verso 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E talvez aqui, meus irmãos, você, assim como eu fiz essa pergunta quando eu li esse versículo, fiz essa pergunta. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou ser perfeito se eu sou pecador? Eu sei que eu já não sou mais escravo do pecado, eu sei que em Cristo eu sou livre, mas ainda eu peco, quase que todos os dias. A ideia de perfeito aqui, meus irmãos, dessa palavra é no sentido de maturidade, de aperfeiçoamento. Na NVI, se eu não me engano, até a palavra que é utilizada ali é apto. Ou seja, meus irmãos, a fim de que o servo de Deus seja maduro, alcance maturidade, seja aperfeiçoado e então habilitado para toda boa obra por meio das Escrituras. E aí sim, meus irmãos, com essa maturidade, com esse aperfeiçoamento, e quando eu falo maturidade, eu não estou falando de idade, tá, irmãos? Tem muito idoso imaturo e muito jovem maduro. Mas com essa maturidade, com esse aperfeiçoamento na palavra de Deus, permanecendo, buscando, firmado no que acredita, baseado na Escritura que vem de Deus, nós estaremos perfeitamente habilitados, plenamente preparados para toda boa obra. E aqui tem algo bastante importante nesses versículos, principalmente para aqueles que gostam de fazer, para os mais ativistas. Eu nem vou olhar para a Sabrina, porque eu me identifico com ela. Antes de fazer, meus irmãos, nós precisamos ser. Antes de fazer, nós precisamos ser. Eu quero fazer toda boa obra, mas a palavra de Deus me chama a maturidade primeiro. Me chama a um aperfeiçoamento. Ela exige que eu seja antes que eu faça. Eu preciso de ensino, eu preciso da repreensão, eu preciso da correção, eu preciso da educação na justiça, eu preciso permanecer nas Escrituras, eu preciso buscar conhecer as Escrituras. Eu preciso de tudo isso para ser sábio para a salvação. Eu preciso ser salvo antes de querer apresentar a salvação e o Salvador. Sejamos, meus irmãos, antes que façamos, e lembremos que dependemos da palavra de Deus e do próprio Deus para estarmos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Eu sei que está um pouquinho longa, mas agora eu vou concluir. Meus irmãos, por meio do conhecimento da palavra de Deus, reconhecendo a suficiência das Escrituras somente, tornados habilitados para toda boa obra, nos depararemos com os demais pilares que resumem o pensamento da Reforma Protestante. Nós entenderemos que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo. Não precisamos de outros mediadores, nem de santos, nem de sacerdotes, nem de sacramentos, como pregava a Igreja Católica Romana, como prega. Em Cristo nós, a Igreja, temos livre acesso ao Pai. Ele é o nosso único mediador e Ele nos concede o sacerdócio universal. Ele nos dá o sacerdócio universal. Ele é quem garante a nós a possibilidade de nós nos achegarmos a Deus. Porque fomos reconciliados com o Pai e estamos cobertos pela justiça de Cristo. Em Efésios 2 diz ali que estávamos nós mortos em nossas transgressões,
mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Entenderemos também, através das Escrituras, que é somente a graça de Deus quem nos justifica. Ou seja, meus irmãos, nós não poderemos fazer absolutamente nada para sermos justos diante de Deus. Nós somos culpados, meus irmãos, culpados. Nós somos pecadores e totalmente dependentes da graça de Deus. Nós não participamos da obra redentora de Cristo, não como agentes. Mas Cristo, sendo totalmente homem, sendo o próprio Deus, aquele que é perfeito, o Cordeiro imolado, aquele que não tem pecado, ele executa essa obra de justiça por nós, a obra da redenção. E essa justiça, meus irmãos, de Cristo, nós recebemos como dádiva, nós recebemos como presente, um presente que nós não merecíamos, mas que recebemos mediante a graça. Diz também em Efésios que pela graça sois salvos, mediante a fé. E então entenderemos pelas Escrituras que somente a fé é o que nos faz nos apropriarmos da verdade do Evangelho. Quer dizer, irmãos, que por meio da fé nós tomamos parte daquilo que Cristo fez, da sua obra de redenção. E nós podemos então viver conforme a sua obra. Nós podemos então viver e proclamar a salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos embaixadores do reino de Deus. Mas não porque em nós existe mérito, não porque em nós existe capacidade. Nós somos embaixadores do reino de Deus porque existe em nós a fé. É só por isso. A fé que nos permite nos apropriarmos daquilo que o Rei do Reino executou. E Efésios também diz que isto, a fé, não vem de vós, mas é dom de Deus. Presente de Deus dado a nós. Tem que chamar a Ashley, porque eu acho que ela está de auxiliar no Ministério Infantil. E então, meus irmãos, finalmente, nós entenderemos pelas Escrituras que somente a Deus a glória. Que somente a Deus pertence a glória. Somente a Deus a glória, meus irmãos, porque a Escritura vem de Deus. E se lermos com o auxílio e iluminação do Espírito Santo, ela é útil para nos transformar e nos tornar sábios para a salvação. Não precisamos de clero, de sacerdotes, para ler a Bíblia por nós. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não precisamos dos mestres, dos pastores. Nós temos um pastor que nos ensina maravilhosamente bem, não é verdade? Mas nós mesmos, meus irmãos, podemos pegar a nossa Bíblia e sermos iluminados pelo Espírito Santo. E pela Bíblia nos tornarmos aptos, sábios para a salvação. Somente a Deus a glória, meus irmãos, porque Ele nos enviou Cristo, o seu Filho amado, para morrer por nossos pecados e nos dar sua justiça, tornando-se o único mediador entre nós e Deus Pai. Nem Maria, nem quaisquer santos, nem qualquer daqueles santos canonizados podem ser comediadores com Cristo. Somente Cristo, meus irmãos, somente Cristo, somente a graça de Deus, somente a fé. Somente a Deus a glória, irmãos, porque pela graça de Deus somos salvos. Não cooperamos com Deus para nossa salvação. Aliás, como nós poderíamos cooperar com Deus se nós éramos seus inimigos? Qual é o inimigo que coopera com o seu outro inimigo?
Pela graça nós somos salvos, meus irmãos. E Deus nos concede a sua graça, um dom imerecido. Somente a Deus a glória, porque é Ele que nos deu a fé. A fé para nos apropriarmos da obra perfeita de justiça de Cristo. As nossas obras, meus irmãos, por melhores que sejam, elas não são meios de sermos considerados justos. E quem nos torna justos e confere a nós a salvação é a obra de Cristo que tomamos mediante a fé. Que a nossa consciência, meus irmãos, seja cativa à palavra de Deus somente, como declarou Lutero. Que permaneçamos fiéis às Escrituras que temos aprendido, como Paulo conclamou a Timóteo: permaneçam. E que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus em gratidão pela sua palavra que nos foi exposta hoje. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Pai querido, pela providência divina, pelo alimento que é a tua palavra nas nossas vidas. O que seria de nós, Senhor, sem o conhecimento da tua palavra? O que seria de nós, Senhor, sem termos acesso à tua palavra que nos torna sábios para a salvação? Senhor, que o teu Espírito Santo transforme os nossos corações conforme a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Deus, que ele nos faça amar mais a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos faça desejar mais a tua palavra. Buscar mais a tua palavra, Senhor. Para que cada vez mais nós te conheçamos. Para que cada vez mais o nosso relacionamento, Senhor, seja melhor. Senhor, nós pedimos como igreja, porque nós reconhecemos o quão pequenos somos, o quão falhos somos. Nós reconhecemos, Senhor, nossos pecados e sabemos que dependemos totalmente de Ti, Senhor, da Tua graça, para Te desejarmos mais, para Te amarmos mais, para nos voltarmos a Ti, Senhor. Nos ajude, Deus, a permanecermos fiéis à Tua palavra. Aconteça o que acontecer, Senhor. Nós precisamos e dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém?